Aleluia. Obrigada, coral lindo. Obrigada, pessoal do louvor. Pode se assentar. Você também pode se assentar. Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Amém. É um privilégio estar na casa do Senhor? Você sente essa gratidão no seu coração? Então fala para a pessoa que está ao seu lado: estou muito feliz de estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra que eu tenho para compartilhar com vocês foi uma palavra que Deus já me deu há um mês. E no decorrer desse mês, Deus foi abrindo mais a minha visão para isso que eu quero denunciar nesta manhã. Eu quero fazer uma denúncia nesta manhã. Então feche os seus olhos, eu quero orar antes de iniciarmos. Senhor, estamos aqui por causa de Ti, por causa daquilo que o Senhor fez em nós e os propósitos que o Senhor tem para fazer através de nós, igreja do Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos nesta manhã. Faça-nos ver o que Tu vês. Faça-nos ouvir o que Tu ouves. Nos dê o Teu coração, para que assim possamos, Pai, ser bons representantes do Teu reino nesta terra. Ordenamos em nome de Jesus que Satanás saia da nossa presença, que todos os seus espíritos saiam da nossa presença. Solta agora a nossa mente, solta os nossos olhos espirituais, solta os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus, porque nesta manhã nós iremos ver, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A minha denúncia nessa manhã é contra o espírito da desinformação. Espírito da desinformação. Desinformação é um conjunto de práticas e técnicas de comunicação que visam influenciar a opinião por meio da difusão intencional de informações falsas, distorcidas e tendenciosas. É contra este espírito que eu estou falando nesta manhã. Contra esse espírito que é tendencioso e que dá informações falsas e distorcidas, que rouba a informação. E essa desinformação é uma estratégia antiga de Satanás, mas ainda muito operante nos dias de hoje. Desde os primórdios dos tempos, Satanás vem com essa estratégia da desinformação. Desde os primórdios dos tempos, nós vemos ele agindo na vida de Adão e Eva, no tempo de Adão e Eva. Nós vemos ele agindo no tempo dos israelitas no Êxodo. Nós vemos ele agindo no decorrer da história. Satanás, ele foi agindo, trazendo desinformação, roubando a instrução. Mas, em contrapartida, nós temos o Deus, o grande Deus instrutor. Deus, no decorrer da história, nunca deixou faltar a sua instrução. Nunca deixou faltar a sua instrução. O nosso Deus é o Deus que instruiu no decorrer da história, e nós podemos ver isso na Bíblia sendo contado, as instruções sendo dadas, diversos momentos o Senhor, o Deus instrutor, vindo instruir e enviando o Filho, que é a verdade, é a palavra da verdade, também para nos instruir de uma forma mais efetiva e operante. Então o Deus instrutor nunca deixou faltar a instrução. Então, meu querido, ainda que haja a manifestação desse espírito da desinformação, há ainda a operação e a instrução do nosso poderoso Deus. Eu não sei se a gente fala aleluia ou se a gente fala misericórdia. Porque se não está faltando a instrução,
por que nós estamos vivendo de algumas formas. A instrução não falta, aleluia. Mas por que eu estou deixando ser roubada a instrução? Misericórdia. Então nós vamos fazer uma autoavaliação sobre a atuação desse espírito da desinformação, para ver se nós não estamos caindo nas rédeas desse espírito. Amém? Lá em Oséias 4:1, diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultérios e mais adultérios, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem os acusa. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha só, isso foi há muito tempo atrás. Mas não é o que a gente está vivendo? Maldições, adultérios, roubos, não é o que nós estamos vivendo? Não é o que está crescendo neste mundo? O meu povo perece por falta de conhecimento. É triste saber disso, porque não nos falta a instrução do Senhor. Não nos tem faltado a instrução do Senhor. Que desculpa temos nós de chegar diante do Senhor e dizer, eu não sabia. No decorrer deste mês, eu ouvi muito, eu não sabia. Onde foi que avisou isso? Quando foi que foi falado sobre isso? Mas está acontecendo isso? No decorrer deste mês eu ouvi muito isso. Que veio confirmando a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E veio confirmando a guerra que nós estamos travando hoje nessa manhã. Nós estamos em guerra nessa manhã contra esse espírito da desinformação. E nós não queremos ser um povo que perece por falta de entendimento. Aqui tem os filhos de Deus, um povo de Deus que tem a instrução de Deus. Então nós não precisamos perecer por falta de entendimento. Amém? Por causa do espírito deste mundo que trabalha em prol da desinformação, trabalha contra a instrução que nós sofremos dano. Ele está ao nosso derredor, porém não somos escravos e nem servos dele. Esse espírito da desinformação está aqui. Estava não, nós expulsamos, para que nós tenhamos entendimento nessa manhã. Porque aí, a partir de hoje, é uma questão de escolha. Esse espírito, ele anda ao nosso derredor, tentando nos aprisionar e nos tragar. Mas cabe a nós resistirmos a ele e não cedermos às suas tentações. Porque uma vez que nós sujeitamos a esse espírito, nos tornamos servos e escravos desse espírito da desinformação. E aí começa uma série de coisas ruins acontecendo na nossa vida. Nós perecemos por causa de termos nos sujeitados a esse espírito da desinformação. Mas como que eu me sujeito a esse espírito da desinformação? Que rouba a instrução? Então eu vou falar 3 formas que este espírito age. Ele agia antes, agiu no decorrer da história,
está agindo desta forma hoje e vai continuar agindo até que Jesus venha. Só que a instrução também está sendo liberada até que o Senhor venha. E a primeira forma que esse espírito age é através da rejeição contra a instrução. Acabamos de ler: uma vez que rejeitar o conhecimento, eu também rejeito a vós. É engraçado como nós nascemos com uma tendência para a rebelião. A gente instrui o filho a desobedecer? Alguém aqui ensinou o filho, vou te ensinar como se desobedece. A gente não faz isso. A gente ensina como obedecer. A nossa natureza carnal, ela nasce com esta tendência à rebelião, por causa do pecado. Por causa do pecado que está em nós mesmo. Quando nascemos, nós somos formados em pecado. E por isso que há uma necessidade da intervenção do sangue de Jesus para nos livrar do poder do pecado. Então, existe já em nós e nós precisamos reconhecer isso e identificar. Sabe o que nós vamos fazer nessa manhã? Identificar a nossa concupiscência, identificar este espírito e tomar providência quanto a isso. Tomar providência. Porque nós nascemos com essa tendência à rebeldia, à resistência. Chega um momento na fase das crianças que elas ficam testando a sua autoridade. Não é verdade, mães e pais? Sim ou não? Nós precisamos de muita graça nesse momento, não é? Porque elas testam, elas resistem. Não faça, aí elas querem fazer. Não vai, aí que elas querem ir, não é? E nós temos essa tendência em nós. Está na nossa carne. Desde pequenos, muitas vezes é o que acontece conosco até quando crescemos. Nós temos essa tendência a resistir aos pais, a resistir às autoridades, a resistir a professores, a resistir a normas e regras. É uma tendência carnal, destrutiva. Porque muitas vezes essas regras e essas informações são as instruções que vão nos livrar de muitos perigos. Não é verdade? Nós nos instruímos os nossos filhos. Não vai ali que cai. Não pega aí que está quente. Não age assim que depois você vai sofrer o dano disso. São instruções. A gente acha assim que é só o sermão que é uma instrução. Mas diariamente pais estão instruindo seus filhos. Diariamente o governo está instruindo seu povo. Pastores estão instruindo as ovelhas. É diariamente. Como eu disse no domingo de ceia passado, eu falei assim, a hora dos avisos é um momento de instrução. Quando nós dissemos, agora vamos caminhar aqui, vamos todos por aqui, vamos todos nos engajar nisso, não deixe de participar disso, é uma hora de instrução. E nós resistimos a isso, com argumentos, até lógicos, mas que não nos trazem edificação. Então, a rejeição à instrução é a primeira forma que esse espírito encontra lugar para agir na nossa vida. A rejeição, ela geralmente vem com um questionamento, argumentar, né? Você quer argumentar, mas isso é isso mesmo que temos que fazer? Será que isso é o correto? Mas com a motivação de rejeição da instrução, não com a motivação. Então, peraí, me explica melhor que eu quero entender bem para poder praticar melhor isso que está me sendo instruído. Você pode observar, às vezes, que nós rejeitamos a instrução, não foi com essa motivação. E a gente até criou argumentos. Mas ele não sabe muito bem o que está dizendo. Mas a Bíblia, assim, sabe? A gente cria argumentos para rejeitar a instrução. E aí nós nos sujeitamos à tentação de Satanás. E aí nos tornamos escravos e caímos nas suas armadilhas. Em Ezequiel 2,
4 e 5, Ezequiel 2, 4 e 5, diz assim: o povo a quem te mando é um povo rebelde e obstinado. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Quer que a nação rebelde ouça ou não, porque são um povo rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Olha isso. Deus, ele não vai deixar faltar instrução. E a instrução vai ser prova contra nós, se nós aceitarmos a rebelião. Vai ser algo, um motivo contra nós, se nós aceitarmos a rebelião. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor para prestar conta das nossas atitudes, você não vai poder falar assim: mas eu não sabia, ninguém me falou, ninguém me instruiu, porque o Senhor não deixa faltar instrução. Ele não deixa. Aqui no Brasil todo mundo tem Bíblia. Mais de uma Bíblia nos seus lares. Está faltando a instrução? Isso é prova contra nós. Se nós estamos com a Bíblia nos nossos lares e não estamos aceitando a instrução, isso é prova contra nós. Misericórdia. Misericórdia de nós. Então a rejeição é um dos fatores que esse espírito rouba a instrução na nossa vida. Que não haja obstinação em nós, que não haja rejeição à instrução em nós. Amém? 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 Em nome de Jesus, que não haja. Se houver um coração obstinado aqui nessa manhã, ele vai se quebrantar e vai sair aqui um novo coração, rendido e sujeito às instruções do Senhor. Amém? A segunda forma que esse espírito age nas nossas vidas é através do desinteresse. Rejeição, desinteresse. Desinteresse é a indiferença à instrução. Indiferentes. Tanto faz, tanto fez, agora não. Ah, isso não é para mim não. Não quero saber disso agora. Deixa eu ver o que vai acontecer primeiro, depois eu vejo se eu vou fazer ou não. Desinteresse. Apocalipse 3, 15 e 16. Diz: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É o que a palavra de Deus diz. A nossa indiferença nos leva à mornidão. E a mornidão é enganar a si mesmo. É você estar num ambiente onde é o lugar dos quentes, mas você está indiferente à temperatura. Então você está ali morno, você não está no mundo, está na igreja, mas está enganando a quem? Está enganando a si mesmo. Não é os outros que você está enganando. Pode até estar enganando também. Mas quando você estiver diante de Deus e tudo for exposto, porque um dia tudo será exposto diante do nosso Deus, diante deste dia, nós não teremos desculpa. Nós não teremos desculpa. Fomos mornos, não fomos crentes de verdade. E aí ele vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A gente fala tanto de agradar a Deus, de ser agradável a Ele. Essa pessoa, o morno, o Senhor está a ponto de vomitá-lo. É o oposto de agradar, é nojo. É o oposto. É melhor que fosse frio. É melhor que fosse frio do que morno. Porque nesse estado causa nojo, náusea ao Senhor. E essa é a indiferença que muitas vezes vivemos, porque acolhemos esse espírito da desinformação. Acolhemos e vivemos indiferente à instrução,
há uma instrução sendo liberada, tanto faz. Há um caminho sendo direcionado, tanto faz. E aí a gente vai vivendo, perecendo, não engane a si mesmo, é perecendo por causa da nossa indiferença. Por causa desta atitude, o tempo passa, as oportunidades são perdidas e você se torna mais morno ainda e vai morrendo pouco a pouco por falta da instrução. Então, rebeldia e desinteresse. Rebeldia e desinteresse. Que não haja isso em nós. Que se ouve até aqui, que a partir de hoje só bênção e não maldição. Porque essas atitudes são maldição na nossa vida e nos farão perecer. A terceira ação desse espírito da desinformação é a distração. Diga, distração. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Nós somos tentados na nossa concupiscência, na nossa tendência. Concupiscência é a nossa tendência. A tendência da nossa carne, a tendência dos nossos olhos e a soberba, o ego que nós temos dentro de nós. É nesses pontos que somos tentados. Esse espírito da desinformação está tentando esses pontos em nós. A nossa carne, os nossos olhos e o nosso ego. Ele está tentando nesses pontos. Mas cabe a nós estarmos em vigilância. Existe um espírito de desinformação ao meu derredor e eu preciso resistir a ele. Eu preciso estar atento. Eu preciso vigiar quanto à instrução. Eu preciso estar atento para que eu não venha perecer, para que eu não venha cair no seu engano. Em Lucas 21, 34 e 35, diz: tende cuidado de vós mesmos, para que o vosso coração não se torne pesado, por causa do beber e da embriaguez e das preocupações desta vida, e que aquele dia não vos apanhe de repente, porque virá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Esse dia virá, ele virá. Todo olho o verá, todas as nossas obras estarão expostas diante dele. Nós não podemos ser pegos de surpresa com muitas preocupações, andando segundo o rumo deste mundo, andando segundo as vontades deste mundo. Então, o que é distração? Distração pode ser aquilo que eu estou gastando maior parte do meu tempo. E uma forma de descobrir, pega o seu celular. Vai lá nas configurações, vê lá nos aplicativos o tanto de tempo que você gasta do seu dia com eles. Aonde nós estamos sendo instruídos? Aonde você está sendo instruído? Quais são as informações e as instruções que você tem trazido para a sua vida? É da vida dos outros? É o que os outros pensam? É o que os outros proclamam e você aceita como verdade e pratica como se fosse a verdade? As fake news, essas têm sido a sua instrução? Hoje nós vemos na internet uma gama de informações para destruir a igreja, expondo homens e mulheres que são falhos e podem realmente ter acontecido coisas que eles fizeram errado e há uma denúncia. Mas a Bíblia não fala para nós denunciarmos, não fala para nós julgarmos as autoridades. A Bíblia fala para nós orarmos por elas. Se você vê alguma autoridade sendo colocada e denunciada, ore por elas, não as julgue. Porque há quem julgue, aquele que as colocou como autoridade, é ele quem julga as autoridades.
E não há pecado, não há sujeira que permanecerá escondida. Ele trará tudo à luz, Ele julgará todas as coisas. E aí nós tomamos decisões na nossa vida, decorrente dessas informações que a gente pega. Por acaso foi o homem que te pôs aqui nessa igreja? Ou foi Deus? Foi Deus quem te chamou? Foi Deus quem te plantou? Quem te enraizou neste lugar para dar fruto? Há alguém impedindo você de frutificar neste lugar? De produzir, de crescer, de ser edificado? Mas às vezes nós pegamos informações e falamos, eu não posso mais estar neste lugar. Olha, quem nos move é a voz de Deus ou é a atitude dos homens? Quem somos nós nisso? De que instrução estamos recebendo? Do céu ou do inferno? Daqueles que estão sendo movidos pelo espírito da desinformação? São eles que estão nos instruindo? Ou é a voz de Deus, a palavra de Deus e aquilo que Deus quer manifestar na nossa vida? Nós precisamos tomar providência. É tempo de tomar providência. Não fique referente a essa mensagem desinteressado. Porque vai fazer você perecer. Porque não sou eu que estou lhe falando. O que eu estou falando é o que o Espírito Santo está dizendo. Se o Espírito Santo está dizendo, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de tomarmos providência e não aceitarmos as sugestões do diabo que quer nos roubar da instrução dada por Deus. E paralisar e fazê-lo perecer na sua vida e não viver tudo que Deus quer que você viva. Então, a rebeldia, o desinteresse e a distração são as 3 formas que esse espírito age na nossa vida. São as brechas que esse espírito entra na nossa vida. São brechas, são portas abertas. Rebeldia, desinteresse e distração. Avalie agora um pouco. Quais são as autoridades que estão sobre você? Pais, pastores, líderes, professores, governantes. Como que você tem reagido a essas autoridades? Será que para algumas há um certo desinteresse? Para outras um pouco de rebeldia? Para outras, aonde você está inserido, você está distraído, ao invés de estar atento ao que está acontecendo, aonde você está inserido para que você possa caminhar junto? O que está acontecendo com você? Aonde está esse espírito? Ele está ao seu derredor ou ele já está dentro de você? Ou ele já está dominando a sua mente? Ou ele já está roubando os seus dias? A instrução. Eu quero falar agora do que a instrução traz. Para nós entendermos o quão importante é a instrução. A instrução, ela traz proteção. Pais sabem muito bem disso. Quando nós queremos instruir os nossos filhos, não vá ali, porque você pode cair, você pode machucar. Não entra nesse relacionamento, porque você vai se ferir. Então, a instrução, ela traz proteção. Deus não nos deixa faltar a instrução. Por isso você tem proteção. Se você acolhe a instrução. A instrução, ela traz prosperidade. Ela faz com que a gente não tenha perdas. Ela prospera, porque nós somos instruídos da forma correta. Nós fechamos a boca do devorador quando aceitamos a instrução dos dízimos e ofertas. As bênçãos são multiplicadas porque nós aceitamos a instrução das ofertas. Então ela traz prosperidade. A instrução traz produtividade.
Porque ela vai te direcionar onde você vai ser produtivo, aonde é o seu chamado, aonde os seus dons, os dons que Deus colocou em você vão exercer a sua função. A instrução revela o objetivo, o seu objetivo, o objetivo do Senhor para a sua vida. A instrução faz isso. A instrução revela o propósito. Qual o meu propósito? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? A instrução faz isso. A instrução nos leva ao destino. Sem instrução, estaríamos perdidos. Para onde ir, como ir, onde, o que fazer, porque a instrução ela nos leva para um destino. Pare e pense um pouquinho num manual. Você comprou um aparelho. E você não viu nenhum vídeo, não sabe exatamente o que ele faz, então você pega o manual. Lá no manual, você vai ser instruído no propósito, tudo o que ele faz, como se liga, como desliga, como utiliza. E aí, o que acontece quando a gente lê um manual? A gente ganha tempo. Será que a gente tem perdido tempo? Porque a gente não está lendo o manual da nossa vida? Não estamos aceitando a instrução? E o tempo está passando e você está deixando de viver o que Deus quer que você viva. Puxa, eu já estou nos meus 40 e poucos anos. Eu queria tanto já estar lá. Será que eu não perdi instruções no meio do caminho? Que me impediram de chegar onde eu tinha que chegar? Então a falta de instrução, ela rouba o nosso tempo. A instrução nos faz ganhar tempo. A instrução amplia a nossa visão. Quando você pega o manual e você fala assim, isso é para fritar. Aí lá tem todas as sujeiras. Você pode fritar assim, pode fritar assado. Pode... Você assim, nossa, ele faz tudo isso, eu vou aproveitar bem. Ampliou a visão. Você comprou pensando para fazer uma coisa só, mas agora você sabe toda a utilidade que ele tem. Ampliou sua visão. A instrução, ela faz você cumprir o seu propósito e faz você ser efetivo. O aparelho cumprindo o propósito para o qual ele foi criado, e isso torna ele efetivo, operante, produtivo. Assim somos nós. A instrução nos torna operantes, produtivos, efetivos, abundantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E como que nós recebemos? A Bíblia é a nossa instrução principal. E ela está à nossa disposição. Quantas vezes nós nos distraímos? Quantas vezes nós nos desinteressamos por essa instrução? Oh Deus, misericórdia de nós. Porque a instrução está lá. E eu estou desinteressada pela instrução. Eu estou distraída com o celular e desinteressada pela verdadeira instrução. Os profetas, os pastores, os pais, as autoridades, eles serão usados para que você seja um bem-aventurado. Deus usará os seus lábios para trazer instrução ao seu coração, à sua vida. Será que estamos distraídos, desinteressados, ou até se rebelando contra essas autoridades que o Senhor está dando? Quantos sofrimentos evitados seriam se tivéssemos dado ouvidos à instrução? Pensa aí um pouco. Você consegue lembrar de algum sofrimento que poderia ter sido evitado se eu tivesse dado ouvido à instrução? Quanto tempo eu teria ganho se eu tivesse dado ouvido à instrução? Quanto mais eu teria produzido e conquistado se eu tivesse dado ouvidos à instrução? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça. Ganhe tempo. Seja produtivo. Chegue ao seu destino. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque Deus não quer que nenhum dos seus pereça. Deus não quer que você viva uma vida aquém daquilo que Ele planejou e projetou para você.
E muitas vezes vivemos essa vida tão medíocre, tão abaixo, tão suja, tão indigna, porque deixamos esse Espírito roubar a instrução do Senhor do nosso coração e da nossa mente. Porque resistimos às autoridades. Deixamos a rebelião tomar conta do nosso coração. Deixamos o desinteresse tomar conta do nosso coração. É tempo de passarmos da morte para a vida. É tempo de passarmos da escravidão para a liberdade. Da miséria para a prosperidade. Da rebeldia para a obediência. Do desinteresse para a busca incessante da instrução. Para passarmos da distração para o foco. E o nosso foco é Jesus. O nosso foco é Jesus. É tempo, é hoje. É hoje que isso vai mudar nas nossas vidas. É hoje. Em Salmo 119, 32 ao 37. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. E desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Essa foi uma oração do salmista. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu disse já, eu li. Você já sabe do que eu estou dizendo. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo nesta manhã, eu quero que nós façamos esta oração juntos. Lendo estes versículos. Se é realmente a motivação do seu coração, se você não quer mais viver nessa escravidão da falta de informação, que você ore comigo esta oração diante do Senhor. Diante do Senhor. De inteireza de coração. Não faça isso porque está todo mundo fazendo. Porque quando você sair daqui, você vai continuar vivendo e perecendo da mesma forma. Faça isso porque você quer mudança. Quando nós nos reunimos na presença do Senhor é para transformação. É diariamente uma transformação. Diariamente reconhecendo os nossos erros. Diariamente tomando caminhos certos. Todos os dias na vida do crente é um dia de libertação. E hoje é mais um dia de libertação para a nossa vida. Pois nós vamos sair da operação desse espírito da desinformação. Ele não vai ter mais lugar na nossa vida, em nome de Jesus. Então vamos fazer esta oração. Põe lá no 32. Vamos lá. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois deste ânimo ao meu coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. E desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos teus caminhos. Oh Senhor. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, rejeitamos toda a rebeldia na nossa mente. Rejeitamos todo o desinteresse da tua instrução e rejeitamos toda distração nos teus caminhos. Acolhemos a sua instrução através dos pais, através dos líderes, pastores, professores e autoridades.
e declaramos: amamos a tua instrução, sê conosco e nos ajude a vencer, em nome de Jesus. Amém. Amém.